umbandista. Que muita gente se diz umbandista, mas não conhece nada de umbanda. Então acha um absurdo o atabaque, acha absurdo isso. Tem direito, não é? Tem. Mas não conhece, então ele tem direito de pensar o que ele quiser. Agora, nós não temos o direito de atravessar as leis umbandistas, que são baseadas dentro do Cristo. A religião mais velha que tem é a Umbanda. Sabia? Antes de Cristo, ela era praticada na África, mas sem um limite moral. Com a vinda do Senhor aqui na Terra, ele deu o limite moral a seguir. Então tudo aquilo chegou até a Umbanda e disciplinou os limites que devíamos chegar. Então a Umbanda de lá para cá tomou um rumo ótimo. E se você for consultar as escrituras sagradas que existem, ela condena, o Antigo Testamento, ela condena, por exemplo, uma prática que nós fazemos aqui, assim, né? Mas é feito porque tem o respaldo da espiritualidade aqui, e que é a única maneira que nós conseguimos fazer, por exemplo, uma limpeza, porque o mundo aqui é muito ruim, é um mundo muito sujo. Eu não estou falando mal de vocês, eu estou mostrando para vocês o grau de sujeira vai além do que você pensa. Então, isto nós precisamos defender a parte nossa, que é exatamente vocês defender de tudo aquilo que é ruim, é horrível, para um espírito que queira evoluir. Porque aquele que não quiser evoluir, para ele está tudo bem. Então, aquele que considerar o ter na frente do ser, está tudo bem. Não é assim que Deus ensinou. Então, nós devemos cultuar aquilo que o Senhor Jesus deu a vida para que nós sigamos um moral que possa nos permitir ser feliz. É uma coisa que todos procuram, é ser feliz. Mas a felicidade está dentro de cada um. Não está fora, não está longe. Ela está dentro de cada um. Então, se cada um conseguir assimilar uma reforma íntima, mas perfeita, aquela reforma de um balanço mesmo, quem sou eu, o que estou fazendo neste mundo, para que eu vim aqui? É para evoluir. Você acha que Deus ia colocar você aqui, Romeu? Para quê? Para você ter a oportunidade de ter contato. Nesses contatos que você tem conflitos, que você consegue vencê-los, não é? Você tem uma série de fatores desconfortáveis para o seu espírito, que cada vez vai ficando pior, vai ficando mais desconfortável. Mas o desconforto é porque está faltando você subir a escada. Sobe a escada que acabou. O que importa se você falar mal dela? O que importa para ela? Nada. E por que ela fica brava? Porque ela não entende, ela não percebe. Perceber é diferente de entender. Perceber é ação de sentir. Entender é raciocínio. Entendeu? Você tem uma lógica aqui neste mundo, que você chama de lógica, mas com uma ciência desse tamaninho. A lógica de Deus não é essa.
Então você tem que chegar à lógica de Deus. Qual é a lógica de Deus? Amor, participação, servir sempre, em todas as condições, servir o próximo. Eu nem ia falar sobre essas coisas, mas aproveitando que eu já estou dentro, não é, Castro? Não é importante, por exemplo, estou dando um exemplo, não quer dizer que você faça, você trabalhar na casa A ou casa B. O que é importante, como está o seu coração? Qual é a sua oferta quando trabalha mediunicamente? Isso é importante. Onde está a sua oferta? Se o tanto de amor do Castro é desse tamaninho, como é que ele vai oferecer o quê? Amor exige uma infinidade de qualidades espirituais. Ah, mas isso aí o quê? Você vai viver até quando aqui nesse mundo? Até 80 anos? E depois? A eternidade está aqui nesse mundo? Aqui tem um começo, tem um fim. Que isso? Ou você acha que morreu, acabou? Se acabasse mesmo, eu não estava aqui. Então você tem a eternidade. E tudo, Deus, quando fez tudo, fez o universo, Ele fez nesta sistemática de progresso espiritual para chegar no pleno amor. O treinamento é aqui na Terra para oferecer para você oportunidade de servir o próximo. Isso é certo? Eu acho que não, falta muito tempo. O que você prioriza na sua vida? Você tem que priorizar Deus, que é o seu Criador. Não é seu filho, porque é seu filho, porque é sangue do seu sangue. Ele é sangue do seu sangue até daqui a pouco. E depois? O progresso é individual, não é coletivo. E não pense em você, que você pode salvá-la. Não pode, não tem essa condição. Entendeu? Ela vai pagar o preço dela. Como é que você chama? Como é que é? Márcia. Márcia. Márcia é Márcia. Você como chama? Henrique é Henrique. Deu de você viver junto com ela para organizar família. Não foi? Então é isso que você tem que seguir. Fazer a sua família e tem que procurar aprender Deus o mais rápido possível para você passar para os seus filhos. Você não pode ser intolerante com o erro do próximo, por pior que ele seja. Você entrega para Deus. Fala, ó, pai, porque vamos dizer que você seja casado com ela. Eu não posso porque ela é namoradeira e eu quero fazer uma família. Entrega para Deus que Ele dá jeito. Você sai, ela toca a vida dela e você vai tocar a sua. Sem raiva, sem ódio, sem nada disso. É assim. Sinto muito não coincidir com aquilo que quem pensou aí. Coincidir com aquilo que você pensou. Para mim não faz diferença se você é contrário ou não, eu te aceito. Posso não concordar com você, mas aceitar eu te aceito. Você tem o livre-arbítrio. Acontece que não se esqueça nunca que aqui tem um princípio e tem um fim. E vou dizer mais uma coisa. Essa trajetória de quando nasceu até o último fôlego,
você tem que começar a pensar a respeito dessa trajetória, porque você tem que ter um aproveitamento espiritual. Não é aproveitamento físico, não, ganhar dinheiro. Não é isso. Quem pensou aí? Eu nem sei. Aproveitamento espiritual. Eu não estou falando de coisas que dissolve, que acaba. Estou falando de coisas eternas. Estou falando de mundo eterno. Ou você está pensando que vai ficar nessa moleza aí até quando? Não vai não, porque tem preço para pagar. Aqui não tem ninguém que não tenha coisa para pagar. Todo mundo aqui é endividado. Agora, pelo amor de Deus, não arrume mais dívida. Não arrume mais dívida. Porque se você arrumar, você vai sofrer. Apesar do sofrimento ser opcional. Porque ele está de conformidade com o seu crescimento, com o seu entendimento, com o seu psíquico. Entendeu? E o entendimento ou percepção? Não, o entendimento vem primeiro, que é a razão, raciocínio. A percepção vem depois. Entendeu? Olha, quando você consegue perceber, você já é sinal que você subiu o degrau. Porque a maioria não consegue perceber. Vem aqui a esta casa, isso aqui é uma casa de Deus. Vem aqui, então não consegue perceber a grandiosidade das vibrações de amor. Não consegue. Daí reside tudo. Daí... Eu falo tudo isso porque já vivi muito neste mundo aqui, da Terra. Muito, milênios eu vivi aqui. Conheço um pouco do mundo universal, mas muito pouquinho eu conheço. Então eu sou pequenininho. Deus não é essa coisinha que você pensa, não. Olha, pense sempre no que eu estou falando. Deus é algo que não é compreensível para o seu cérebro. Bom, basta dizer que você conhece 3 dimensões apenas. Eu sei disso. Ao redor da Terra, você tem várias dimensões que não é compreensível para você. Você não consegue compreender. Porque você é cego em termos de sentimento, de tudo. É cego. Você vê o ar? Começa por aí. Forças mentais vocês desconhecem. Isso não adianta você estudar. Você precisa ter coração, ter Deus, ter amor. Não precisa disciplinar, ir com o professor, com não sei o quê. Se você não tem o principal. Bom, voltamos lá. Primeiro mandamento, como é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas? Aponte para mim. Então, já começou aí. Já começa a derrocada aí. Quando você prioriza um amor, você que vai ser mamãe, logo, logo. Quando você prioriza um amor primário em troca do amor de Deus, você já caiu. Porque você tem
além do amor primário cultivado em você, porque Deus instituiu isso em você, você tem o egoísmo. É sangue do meu sangue. Que sangue do seu sangue? É um absurdo. Bom, então vá pensando em termos maiores. Quando vierem os seus filhos, você tem que estar preparada para passar para eles a verdade da vida. Vida com letras maiúsculas. Por isso, eu fiz questão de escrever isso aqui. Não basta estar vivo, é preciso viver. Que ninguém aqui vive. Você precisa aprender a viver. Não aprenderam até agora. Eu vejo preocupações, pessoas que não dormem, porque está preocupado com o dinheiro, não sei do que. Olha que coisa absurda. Outro não dorme, que está preocupado de morrer. Olha, eu vou morrer qualquer hora. Vocês não é verdade o que eu estou falando. Verdade. Aí ele começa a ficar bonzinho, começa a aparecer aqui, começa a participar. Mas isso é de medo de morrer. Eu sei, sabe por quê? Você vê o trabalho aqui hoje, né? Hoje o trabalho aqui abriu caminho para eu visitar os doentes. Você não imagina. A gente tem que, é o pensamento meu, não é? Seja lá o que for que vai acontecer para nós temos que ter a dignidade. Isso é que nós devemos ter, de enfrentar todo e qualquer problema. Por que lá você se acovarda? Quando está numa mesa, como é que chama? Aquela... Tem uma sala especial. UTI. Quando você está na UTI, você está, pelo amor de Deus, você fica bonzinho, você abaixa a voz. Gente, está na mão de Deus a sua vida. Negão tá aí? Não, já foi. É um exemplo típico. Típico. Você acha que ele está em pé por quê? Por que será? Não é não? Ué, a sua ciência disse que era para ele estar morto. Ele tem uma temporadinha aí. Então, se for pensar, veja, vocês têm toda a oportunidade, você foi escolhido para estar aqui. Você está entendendo? Você não está aqui porque você achou que era aqui o seu canto. Você está aqui porque o seu guia lutou incessantemente para te trazer aqui, para você entrar nesse mutirão do amor, para não ter problemas psicológicos e uma série de outros fatores. Tá bom? Tá. Então tudo isto esta casa proporciona. E proporciona muito mais que eu não posso falar, não é? Mas proporciona mudar as coisas. Destinos se muda por aqui. Agora vocês ficam aí nesse sufoco de vida aí, dando valor ao dinheiro, dando valor a outras coisas aí que não tem valor nenhum. Você esquece de você, você esquece do seu espírito, está sedento de amor. Você não sabe nem onde buscar, você sabe reclamar, isso você sabe. Achar ruim que a vida, não sei o que você nunca foi bom. Hoje mesmo eu escutei daqui, que a vida não sei o que você poderia
ser isso, ou ser aquilo, aquilo que você inventa na sua cabeça. Você é um sonhador, você deve mais, você tem muito mais do que você merece. O que você está reclamando? Pode Deus não se satisfazer com a sua conduta aqui. Aí um pouco disso aí não é o que a gente vem aprendendo nos anos e anos e anos, tudo aprendendo errado, os ensinamentos que vêm da antiguidade aí é tudo errado. Mas agora deixa eu dar uma explicação para você. Você sabe que interpretação é algo que cada um, eu escrevo uma frase e você interpreta como você quiser. Então o Senhor Jesus deixou isso aqui em parábolas para que tivesse um conceito opcional, aonde fosse explorado os defeitos. Por exemplo, eu não posso usar o nome do Senhor Jesus para ganhar dinheiro, mesmo que eu ache uma desculpa. Não é disso que eu estou fortalecendo a religião que eu professo, e eu fortalecendo eu pego mais adeptos. O que interessa? O que interessa é qualidade, é amor, não é adepto. Que Deus sabe muito bem quem são vocês. Se eu, que sou um negrinho sujo aqui, sei, imagine o Senhor. Então, há esse oferecimento. Então cada um pega. Que religião que você pertence? Eu sou católico. Católico, que ele diz, é ser romano, né? Não é ser católico. Católico todo mundo é, não é? Mas ele diz assim: eu sou da religião católica romana. Eu não gosto de falar nisso porque eu não estou criticando. Eu estou apenas dando exemplo para vocês. Mas é uma organização religiosa que aproveita da sua ignorância para que você permaneça dentro dessa ignorância e não aprenda o que precisa ser aprendido. O que é? É a reforma íntima. Se não tiver reforma íntima, não tem. Está sempre dentro da miserabilidade de sentimento, de pensamento, de forma de viver. E você, dentro da miserabilidade, você tem muito mais chance de acumular dívidas, como essas de vocês aí. Não fica em branco. Não pense você, Deus perdoa tudo, mas você vai ter que retornar aqui para acertar isso. Então, quando você vê absurdos, não é? Alguém que joga uma criança de uma altura muito grande, então você acha aquilo um absurdo, não é? É um absurdo. Mas, no fundo, se você verificar aquela criança, o que ela fez no passado? E por que ele teve essa força de fazê-lo? Bom, ele teve essa força por quê? Porque é inimigo número 1 daquela criança. Então ele fez isso. O que acaba mostrando horrorizando todo mundo, talvez seja de novo. Acontece que são dívidas que vai remontando. Ele, ao invés de doar amor, de passar amor com a criança, de ter tolerância com a criança, de mudar o roteiro da vida em prol do futuro daquela criança, não. Ele quis cortar o vínculo. Resultado: aqui as leis aqui são frágeis, não é? Não existe praticamente. Mas do lado de cá ela vale. Não pense você que você empurra com a barriga, que você não empurra. Você empurra o momento.
mas o futuro vai te pegar. Então, como é que nós devemos fazer? Melhorar o nosso íntimo, como começar a ser agradável ao próximo, não ser desagradável. Estou sempre dando o mesmo exemplo, não é? Não levantar de manhã com mau humor. Olha que coisa. Olha que coisa. Em vez de ele levantar agradecido por mais um dia de oportunidade que ele tem para crescer, ele levanta revoltado com o mundo. Você acha que isso fica de graça, Romeu? Não fica. Existe sempre dentro dessa equação um resultado. E veja, Romeu, todo problema, Cássio, ele tem que ter uma resposta. Claro, é um problema, tem que ter resposta. Se ele não tiver a resposta, então não tem problema. Entendeu? E se os seus braços não conseguirem abraçar o problema, você tem que passar para Deus. Entendeu? Porque a sua razão é pequenininha. Você não sabe de nada. Então você entrega para ele, que ele resolve. Pode falar, horário. Ainda tem mais uma beiradinha. Então a nossa situação aqui na Terra é servir o próximo. É o segundo mandamento. Já que o primeiro você é incapaz, que não deveria ser. Porque quem te criou faz questão de ser prioritário do amor. Faz questão. O universo inteiro gira por isso. Então, se realmente o que eu estou falando é verdadeiro, por que não mudar a sua vida? Quer ser feliz? Se quer ser feliz, é assim. A felicidade, ela vem de dentro para fora, ela não vem de fora para dentro. Você tem que começar a perceber tudo aquilo que você faz parte. Você vive dentro de um contexto familiar, contexto social. Você não vive? Então, você foi dado a responsabilidade de você ser o exemplo. Você tem sido? Você precisa ser o exemplo para ajudar o seu próximo a ter um tipo de conduta. Mas você tem, você mostra. Procurando mais um pouquinho, eu vejo alguma coisa. Do Romeu eu já cansei de ver. Do José Francisco também, eu vi. Então, nós precisamos é disto. Com isto, você passa a ser feliz. Ora, agora, se você passa a ser feliz, quando que você é feliz? Quando o seu espírito estiver satisfeito com as suas práticas, atividades. Amar a Deus sobre todas as coisas, servir ao próximo como a ti mesmo. Isso aí vai apaziguar o seu coração, que não é esse, vai apaziguar a sua consciência de estar em paz com você. Você não está faminto de amor, porque você já doa amor. E ninguém recebe amor se não der amor. Entendeu? Você apaziguado, você não fica doente. Escolha seu futuro. A hora que eu mentir, por favor, viu?
A hora que eu mentir, por favor, não deixa não. Se o tempo dá, dá. A insegurança. Eu vejo aqui, a maioria é inseguro. Inseguro de viver, inseguro. O que mais me assusta é o temor, é o medo. Tem um medo. Quando se fala em câncer, às vezes nem fala da palavra câncer, porque olha, é terrível, não é? O que é o câncer? É o desequilíbrio celular. Ora, e por que não se cura o câncer? Porque o egoísmo do mundo é muito grande. Por quê? Explica isto. Veja bem, se você consegue um transplante de coração, transplantar o coração do Romeu e você, quando se transplanta, você tem que ter um tratamento para que haja aceitabilidade orgânica. Sua, aceitar o coração do Romeu. Vê o oposto disso. O oposto, qual seria? De algum medicamento que faz com que o organismo não aceite aquele tumor. Não é? Ou eu estou falando mentira? Isto já se conseguiu, mas houve aí aqui se cultiva muito o ter, não é? Então existem organizações, como é que chama isso? Firmas, fabricantes, a indústria do câncer. O câncer é uma indústria, porque ela dá um rendimento alto, e esse rendimento proporciona bastante emprego, bastante coisa. Muito bem. Então vocês lutam por esta parte material. Porque se tivesse Deus dentro do coração, jamais fariam isso. Entendeu, Castro? Se o transplante está errado, ele não entende. Não, você não entendeu o que eu falei. Porque eu acho que só no CD, o coração, aí é um amor, né? Sim, mas você não entendeu o que eu falei. Eu fiz um apanhado aqui em dizer que todo processo antagônico, todo processo normal, você sabe, o contrário dele você tem mais facilidade de achar, ou não? Eu sabia que você não tinha entendido. Como é que você acha... O que apaga o fogo? O que apaga o fogo? Água. Achou fácil, não? Achou fácil. Então eu quis dizer, dentro desse princípio, que se você tem medicamentos e tratamentos para o seu organismo aceitar um corpo estranho nele, por exemplo, um tumor cancerígeno, é um corpo estranho, ele se torna estranho e o organismo aceita. Como é que você faz para você fazer ao contrário daquele que recebe o coração, por exemplo, o coração dela passou para ele e os médicos vão e fazem um tratamento para que não haja rejeição. O contrário disso, fazer o organismo rejeitar o corpo estranho, não é? Eu sei que as dificuldades são maiores, porque as células são iguais, o DNA é igual, eu sei, mas já se descobriu isso aqui neste mundo. Então ia tirar a dor de muita gente, não? Eu acho que compensaria tudo isso aí, mas... Ambição e egoísmo. Pois é, isso aí. Então o que está faltando para esse povo? Reforma íntima. Está faltando Deus dentro do coração desse povo.
E se você for ver isto, você vê isto dentro da sociedade sua, dentro da, como é que chama, da política, da política, não é? É um egoísmo sem tamanho. Então eu voto no Romeu, porque o Romeu vai me dar isso ou aquilo. Não, eu tenho que dar apoio ao Romeu quando as ideias do Romeu são para ajudar a sociedade onde eu vivo, a coletividade, e não individual. Entendeu? Ué, quem que é culpado? Vocês todos. Mas vamos continuar votando no Romeu. Esse é o ponto. Esse aqui tá mesmo. Quem fez o pito, você tosse o fumo e depois ele tem que ter um grau de umidade. Ele não pode ter além daquilo lá. Quando ele tem além, ele fica ruim de pegar fogo. Bom, eu acredito ter passado alguma coisinha hoje. O que você acha? Sem dúvida. Ninguém me cobra, ninguém diz que eu estou errado. Mas fato é que vocês precisam levantar pela manhã, na hora que o dia clarear, você levanta da sua cama. Primeiro lugar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Por que eu digo isso? Porque por Romeu desencarnar é mais fácil que isso, ó. Entendeu? Então você tem que agradecer a oportunidade e pedir perdão por pensamentos de revolta que você teve. Muito, tem que pedir muito. Porque olha o preço, Romeu. Eu estou sempre falando com vocês. Olha o preço. Você vai numa loja comprar alguma coisa, você verifica o quê? O preço. E o preço para pagamento e outro, não tem caloteiro. Se você pensar que você vai tapear, você está enganado. Existem irmãos que têm o poder de persuasão. Quando vocês não entenderam o que eu estou falando, de favor, me segura. Então ele consegue, através do raciocínio, a convencer uma população. Olha, vocês hajam visto aí, essas religiões aí, como estão, não é? Que aproveitam a fragilidade de amor que existe, aproveitam para, com o poder da persuasão, a persuadir alguém. Você acha que Deus vai oferecer dinheiro para você? Deus não quer nada em troca, nada, quer a sua evolução. Isso sim, por isso você está aqui. Então, quando o Senhor Jesus falou que o demônio está aberto para o demônio, são essas criaturas, entendeu? Que usam o nome de Deus para praticamente escravizarem psicologicamente uma população enorme. Eles já estão do lado do anticristo, né? Isso sem dúvida, a hora que ele despontar, ele está com 12 ou 13 anos, o anticristo. Mas o povo acho que gosta de ser enganado, né, pai? Porque tá logo. Existe uma falta de moral. A maioria, não é?
Então não existe limite. Então, para um mundo tão desordenado quanto esse, que não tem limite, homem está casando com um homem, eu não estou entendendo mais, não é? Eu entendo espiritualmente. São espíritos que, revoltados, psicologicamente têm um vazio que não consegue preencher. E isso resulta em extravasar isso aí de uma forma imoral. E sabe, você apoia. Porque quando tem um acúmulo de irmãos desse tipo umbralinos, e faz aquela laje, você quer ver. Nem que for através dos aparelhos aí de televisivos, não é? Você quer ver. Acha graça daquela. Usa isso como piléria, não é? Uma coisa tão séria, com espíritos tão atrasados. Não adianta você dizer, oh, mas ele tem um coração muito bom, mas ele é homossexual. Acabou. Isso aí tem condição de mudar, não tem? Como? Tem condição de mudar isso, não tem? Não tem. A mudança vai começar agora. Está começando. Aliás, começou o ano passado, no dia 23 de dezembro, às 9 horas, não essa 9 horas aqui de vocês, mas às 9 horas perfeito pelo meridiano de Greenwich. Começou lá, essa transformação. Pai, mas essa transformação está sendo necessária e precisa acontecer por causa do próprio homem que não muda, né? Mudança. Por exemplo, o que tem valor hoje que está na frente de Deus? O dinheiro, não é? Agora, marque bem o que eu estou falando. Existem coisas que você não valoriza hoje, que amanhã não vai existir. Por exemplo, a água. Tá bom? E aí? Ah, não, eu pego do mar e transformo. Mano, você pode fazer o que você quiser. Hoje você tem ela numa bica, não tem? Mas esse ano já está dando trabalho. Mas já demora. Esse ano está dando. É muito pouco. Daqui 10 anos você me conta. Eu quero ver se o dinheiro vai ter valor. Pai, você acha certo cobrarem por isso, como a água, por exemplo? A gente paga para usar ela. Vai pagar mais, hein? Bom, a sociedade exige isso, mas é um crime, não é? Porque Deus te dá ela à vontade. E tem coisas aqui completamente fora, né? Outra coisa, a desculpa de que você glorifica a água para você tomá-la na sua casa, não é? Ora, o cloro, ele tem propriedades maléficas para o seu rim. Sabia? No entanto, você valoriza esse tipo de coisa. Bom, aí, se eu for falar... Ô pai, e a falta de água vai ter também a falta de alimento, né? Porque tudo é através da água, né? Mas o dinheiro vai comprar água, né? Alimento, dinheiro vai. Eu quero ver você priorizar antes de Deus alguma coisa a mais. Quero ver. Espera um pouquinho. Você que é novo, espere. Tá certo? Eu já disse a vocês que vocês vão ter saudades de mim. Isso não há dúvida. O calor vai ficar pior? Vai. E o frio, insustentável. Calor muito forte e frio muito forte. Muito forte. Agora, se você me perguntar por quê, eu posso responder. Essa transformação que nós vamos ter ainda, que não está pronunciada ainda, não é?
nós temos aproximações de planetas que o mundo sabido de vocês ainda não detectou. E ele está aí. Isto, você pense bem, o Sol é o que alimenta aqui a Terra. Alimenta em quê? Em calor energético, não é? Ele alimenta em força magnética, não é? Agora, com a chegada de um outro planeta onde ele vai ter que alimentar também, em algum lugar vai faltar, você não acha? E ele tem um processo de apagamento, ele vai apagando. Ele já apagou bastante. E com o tempo ele vai se apagando mais. Então vai diminuindo a força magnética para a Terra. Você sabe o que é força magnética? Sabe o que é? É vida. Você conhece uma bússola? Conhece uma bússola? Por que ela fica virada para o norte? Porque a força magnética do polo norte é onde vem a força solar. Força magnética solar vem lá do norte. Então, a bússola indica sempre o norte para você. Porque a energia está lá. Bem, olha, convém vocês lerem bastante, estudar bastante, para que nós possamos aprofundar, não só nisto, mas em filosofia, em teologia. Tem que aprender Deus. Não pode ficar só nessa conversinha nossa, não. Tem que melhorar. Mas vai falar, então o frio vai ser muito pronunciado. Vai ser. Olha, eu estou para te dizer que vai haver uma escassez de chuva. Aliás, eu já falei disso antes disso acontecer. Tudo eu falo antes. Vocês não ligam. Vai ter uma escassez. Consequentemente, os mananciais vão ficar nesse processo normal que hoje eles se abastecem com chuva, com água doce, não é? Os mananciais, aquilo que está embaixo, porque existe os lençóis freáticos, sabe o que eu estou falando? Não. Então você tem o seu solo, que fica a terra, não tem? Então você vai furando a terra, vamos falar assim para vocês entenderem, vai furando. Você chega tem lugares que está a 30 metros, tem lugares que o primeiro manancial, não é? Que está a 20 metros, tem outros lugares que estão a 100 metros. Então todo esse acidente geográfico, isso permanece na Terra. Por isso há essa diferença. Mas os lençóis freáticos, eles estão lá. Abaixo daquele primeiro lençol, tem o segundo lençol, que é mais ou menos uma lagoa para um lago. De um lago para uma represa enorme, no terceiro estágio, não é? Estão mais profundos. Eles servem de isolamento de calor para a Terra. E servem também de você buscar a água potável, água como você quiser. Então, a tendência é diminuir esta quantidade de água que existe entre o calor
que está lá embaixo, no centro da Terra, e o seu uso aqui, indevido, não é? Você usa assim, arbitrariamente, você não pensou nisso, não é? Você pensou que abrindo a torneira vai sair água porque você paga, mas se não tiver? Então tem uma série de coisas que nós precisamos nos educar, porque você não conhece o futuro. Se você falar isso fora, vão dar risada de você, mas é questão de aguardar um pouquinho, aí não vão rir, vão desesperar. Eu já falei e volto a repetir, daqui 50, 100 anos vai ter encarnado pedindo para desencarnar. Desencarnar. Mas o só não terminou a questão. Ah, quer que eu diga? Frio. O frio. Existe. Você sabe o que é equinócio? Ótimo. Se tiver um mínimo, meio grau para um lado ou para outro da Terra, você vai ter uma mudança enorme nas condições ambientais. Quer no que se fala em água, quer no que se fala em calor e frio, não é? Volume de água, mas o volume de água salgada. Isso proporciona o frio. Quando você mexeu um pouquinho, que é natural essa mexida, sem perceber, vocês vão entrando num processo de mudança. É o que está acontecendo. Claro, com influência dos planetas que estão aproximando, não é? Isso é temerário. Temerário no sentido de catástrofes, não é? Como é que vocês chamam aí? Tem um horror. Terremoto, tsunami? É isso, quando há desencarne em massa, vocês ficam apavorados, não é? E não é só vocês, o lado de cá, o José e tal, ele percebe isso à distância, não é? Que vai acontecer, não é? Então ele procura, igual uma galinha, a passar a asa sobre os pintainhos, não é? Por isso o calor excessivo e daí virar o frio. Por isso esse calor excessivo um pouco. Isso, daí virar o frio excessivo. E fora outros fatores que existem, por exemplo, aí a atmosfera, não é? Que vocês alteram a atmosfera como se altera um molho de qualquer coisa para comer, não é? Em função do dinheiro. Então, por exemplo, você pode ter ar refrigerado, você pode ter geladeira com outro processo, não precisa ser este que se usa aí. Entende o que eu falo? Mas esse processo é o processo mais fácil e mais econômico, então é ele que vai. Final de março, então não vai ter tanta chuva. Ela viu? Ela pergunta se no final de março não vai ter muita chuva. Março é a estação da Você vai trocando, vai. Não, vai chover sim. Semana que vem deve começar a chuva. Mas ela devia ter começado com grande intensidade em setembro. Choveu pouco. Eu acho que choveu muito pouco, não é? E cada vez aumenta mais, porque vocês, a multiplicação de vocês é muito grande, não é? E essa multiplicação é mais população.
E a terra, ainda tem muita terra. Mas existe aí um egoísmo muito grande que essa aqui é minha. Quer dizer, o japonês não pode entrar aqui, porque essa terra aqui é minha. Entendeu como é? Então faz uma divisão, paredes e muros. Até aqui, daqui para cá é invasão. Pois a terra Deus fez para todos vocês. E nós vamos ter aí um idioma universal aí, como o Esperanto, por exemplo. Fala Esperanto? Então nós vamos ter. Vai ser obrigado a ter. Por quê? Porque a soberania de inglês, ela vai ter um abalo muito grande. Quer dizer, esse país, Estados Unidos, vai ter bastante coisas ruins lá. E vai quebrar muito, porque você não pode. Com merecimento ou sem merecimento, não estamos tratando de merecimento, mas você não acha que o conforto lá, que cobre as necessidades e alimenta a preguiça, é muito grande em relação àquele negrinho que nasce lá na Guiné? O que você acha? Desigualdade. Por que aquele negrinho que nasce lá na Guiné deixou de ser filho de Deus? E aqui na América do Norte, todos são filhos de Deus, todos têm religião, todos são isso, são aquilo. Porque são egoístas. É o tipo do judeu, não é judeu que fala? É judeu. Que tem essa tendência ao armazenamento de coisas. Bem, se eu for falar em política, eu não gostaria. Porque é o tipo da coisa que deixa a gente num estado de espírito muito ruim. Mas Deus está tomando essa providência. Aí, por exemplo, de trocar o dinheiro pela água, é uma grande coisa, né? E uma série de outros fatores aí. Vai ter uma doença muito mais feroz do que câncer, do que essas que vocês estão acostumados a falar. Eu acho que desde o começo do mundo, Deus deu chance para o homem de mudança, né? Como tem dado. Mas ninguém quer, né? É, mas a evolução, as encarnações umbralinas, elas vêm sempre lá de baixo, né? Isso dificulta até o raciocínio. Mas o lenitivo de tudo isso é exatamente aquilo que vocês estão praticando e querendo, por exemplo, o resguardo por essas coisas tão absurdas que existem aí. São coisas absurdas. Estou quase a dizer, não vou falar, tá bem? Mas eu chamo de absurda por desconhecimento científico. Porque veja, posso citar você como exemplo? Pode. Não vai ficar triste comigo? Não, é só um exemplo. Só um exemplo. Você furar, por exemplo, o pavilhão auditivo como você furou, a ciência aqui da Terra não tem conhecimento do que você fez. Não tem. Se você chegar num médico, ele vai dizer a você, não, isso não tem importância, é uma cartilagem. Só que esses sinais que ela produz aí, vai lá para o seu cérebro e provoca lá uma congestão. Entendeu? Assim como também essas cartilagens, elas não estão aí para você furar, para alimentar vaidade, nada disso. Elas estão aí porque ela se faz necessária. A dobra é importantíssima. A dobra. Não tem uma dobra aqui? Então,
essa dobra é importantíssima. Será que você, pensando na vaidade, acha que a sua orelha está um pouco feia, então eu vou cortar uma parte dela? Que absurdo. O José Goiadeiro mandou tirar o brinco. Achei ruim. Gostava do cara. Aí eu tirei. Mas eu não mando, eu só apenas clareza. Ele é porque estava provocando em você uma enzima. É sinal que o seu brinco era uma porcaria. Se fosse uma coisa boa, por exemplo, se fosse de ouro, não teria tanto, ele não ia falar. É porque ele percebeu que aquele brinco estava fornecendo umas enzimas para o seu organismo que seria prejudicial no dia do amanhã. Você pode ver que você nem careta faz, mas faz. Como? Então, são coisas que eles não sabem realmente disto, mas isto provoca reações psicológicas, mentais. Não é assim. Você sabia que se eu pegar uma agulha e tocar no seu pavilhão auditivo no lugar X, eu provoco reações em você? Sabia? Sinto muito. Como é que você sabe disso, pai? Bem, gente, olha, eu tento passar para vocês a verdade que eu conheço, que eu vivi, que eu vivo, e passo de coração para vocês. E quando eu digo que vocês vão ter saudades de mim, com certeza vão ter saudades de mim, com certeza. Não é porque o Ditinho é o negrinho simpático, não é. É porque as coisas que eu lhes digo são coisas permitidas por Deus e que eu venho com o maior amor diminuir de vocês dor em primeiro lugar. Em segundo lugar, sofrimento, apesar de eu saber que o sofrimento ele é opcional. Você sofre porque você não conhece os desígnios de Deus. A partir do momento que você começar a conhecer as coisas de Deus, você deixa de sofrer. É verdade, Castro? Ô meu, diga que não. Zé. Então, eu sofro porque eu perdi um filho. Ele já diz assim, perdi, que perdeu. Não perdeu ninguém. Apenas distanciou por algum momento. Que é assim, ó. Daqui a pouco você está aqui, do lado. E ele vai dizer para você, minha mamãe, muito obrigado por ter me aceito, mas eu tinha curta permanência lá, não podia ficar mais, estou tão feliz. Adiantou ficar aí chorando? Porque não acredita que tem uma outra vida. É um problema de evolução espiritual. Por isso que você fala. Então, na verdade, a gente tem que não temer a nossa passagem, mas também aproveitar o máximo do tempo que para que chegue esse momento. Aproveitar o máximo, que é a chance que você tem. O aproveitamento espiritual, eu criei aqui uma porta. Essa porta gordo não passa. Da porta para cá é miserabilidade. Isso quer dizer retorno à expiação. Não atingiu o nível que pudesse sair do planeta como a Terra, expiatório. Que a hora que atingir, que passar da porta, você está dentro de mundos regenerativos. É outra conversa.
vocês escolhem o futuro. Tá aí. Agora não venha me dizer do lado de cá, Castro, a hora que você passar para cá, que não está longe, que você não sabia de nada disso que eu estou falando. Você não venha me dizer, porque eu vou ficar bravo com você. Mas eu falei tantas vezes, eu chamei a tua atenção. Ah, mas o que? Você quis colocar a sua vaidade acima da razão da vida. Então fica pra lá. Entendeu? Eu não me importo. Eu só me importo por você. Só isso. Porque aprendi a gostar de vocês. Gostar é por preferência. Você tem esse direito. Amar, você deve amar a todos. Gostar é por preferência. Leia Tomás de Aquino, depois me diz. E nós vamos ter o prazer de encontrar o senhor depois da morte. Eu tenho essa curiosidade. Eu de encontrar você é provável, mas de você me encontrar é difícil. Eu terminando a minha missão aqui, José, que é passar para estes contemporâneos os ensinamentos de Deus, eu acredito que isso está tudo em função do médium que eu ocupo. O médium, ele tem aqui mais uma temporadinha aí, mas ela não é grande não. E porque na realidade, se deixarmos tudo isso para ele resolver, a espiritualidade, não a espiritualidade superior, a espiritualidade é onde ele viveu e praticamente vive, não é? Quer ele. Então é uma luta muito grande a permanência dele, tanto é que nem doente fica, não é? Poderia? Acha aí alguém com 76 anos, com essa saúde que tem, não precisa remédio para nada, senão para a próstata, que é um fator natural, que uma operaçãozinha aí de tirar um encapamento da próstata entra na normalidade, que não interfere em nada. Mas tudo isto, por que será? Porque eu tenho que concluir a minha parte. Tenho que concluir. Que vão chegar irmãos, que eu preciso passar tudo aquilo que eu já passei para vocês e ir aumentando, indo para frente, entendeu? Agora, também não sei te dizer com precisão quanto tempo. Mas também o desencarne, assim que vencer o tempo, é rápido. Não vai ser coisa. Porque é assim, José. Eu gostaria de vê-los todos aí bem, não é? Espiritualmente. Porque fisicamente não tem grande repercussão. Você tem que cuidar do seu físico. Então tem que procurar o doutor, tem que ver. Não é chegar aqui, eu estou com dor nas costas. Vai lá procurar para ver se é coluna, para ver se é o que é a dor nas costas, se é friagem. Falar em friagem, alguém questionou um médium a respeito disso. A friagem, ela existe. Você sabia? Você sabia? Muitas vezes a dor que você está sentindo nas costas é friagem. Porque você dormiu num tempo frio, dormiu e não cobriu as costas, ou dormiu sem camisa e a umidade penetra.
Se bem que a umidade relativa do ar está baixíssima. Tem que colocar uma bacia dentro do quarto, não é? Enfim, para facilitar a respiração. Quem foi que perguntou? Para facilitar a respiração. Eu acho que 25% de umidade no ar está ótimo, dá para respirar bem. Ar seco não é bom. O que mais, José? Pode falar. Como tem esse problema da viagem e esse calor que dá um cansaço enorme? Mas você pode equilibrar isso através da água, não é? Hoje você ainda tem água em abundância. Então beba água. Beba água, toma banho, não é? Fala que eu tomo banho demais. Não. É bom o banho. Agora, banho quente não, o banho frio, né? Banho frio é melhor. Habituar-se a isso. Banho natural. Né? Tudo que for natural é excelente. Até a comida. Se você puder. É que vocês não estão habituados, não é? Comer, por exemplo, uma cenoura, comer crua. Uma beterraba, comer crua. Por que você precisa atender o paladar para você poder ingerir alguma coisa? Porque você tem que ingerir de acordo com a necessidade orgânica sua. Não é atender paladar. Paladar é numa festividade, não é, José? Comer um doce, uma coisa, eu acho razoável. Mas no dia a dia, eu sou contra o chocolate. Ele faz mais mal do que bem. É um grande alimento, mas eu sou contra. Não é pelo açúcar, é pelo processo que ele sofre de toda a digestão. Bem, chega por hoje, não é, José? E amanhã tem mais. Amanhã é outro público. É outro público. Aliás, é o público que está mais adiantado do que vocês. Sabia? Ou você acha que eu não observo isso? Eu observo. E esse tipo de palestra que eu fiz hoje, amanhã não é isso, é daí para frente. Aí vou falar coisas que vocês gostam, por exemplo, é saber futuro, não é? Essas coisas que eu falei hoje, nossa, são famintos por isso. Não sei porquê. A curiosidade. Mas nem tudo eu posso falar porque vocês não estão preparados para receber. Por que você está perguntando isso mentalmente para mim? Você não está preparado para receber? Se eu disser para você que você vai desencarnar amanhã, como é que fica? Não é? Então eu não posso falar. Mas dá para calcular, viu, Romeu? Dá para calcular. Olhando assim, dá para calcular. Sem olhar o espírito. E se eu olhar o espírito, então eu preciso até o dia. Mas olhando só o físico, dá para calcular. O que vai suportar, o que suporta. Porque você tem uma coisa que chama uso e costume. Sua alimentação é uso e costume. Adequa o paladar a determinadas coisas. Então dá para você saber que as propriedades que você vai ingerir são propriedades que atendem ao paladar. Então você vai no chocolate, mas não vai numa laranja. Não vai no mamão. O mamão, ele faz muito bem, porque ele faz volume. E o que interessa para o intestino é volume. Bem.